Senhoras e senhores, moças e rapazes, sejam muito bem-vindos ao BrafCast, o podcast que vai ajudar você, atleta, treinador e apaixonado por fisiculturismo, a entender melhor nossos critérios, conceitos e rotina de competição. Eu sou Gabriel Valeriano, árbitro da Braf, e a partir desse momento você está assistindo ao primeiro de muitos episódios que lançaremos aqui ao longo do tempo. Antes da gente dar início nesse episódio, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações, tá ok? Lembrando também que nosso chat está aberto para perguntas e sugestões. Podem lá fazer pergunta que vocês quiserem e no final da nossa apresentação, quando estiver encerrando, nós vamos liberar um espaço para as perguntas e sugestões de vocês, tá? Para dar andamento, gostaria que vocês recebessem aqui o nosso presidente Gustavo Costa. Professor, é um prazer muito grande poder fazer parte desse projeto contigo. Muito obrigado pela confiança. Okay? Para quem está chegando agora, atletas que estão chegando agora e só te conhece como o presidente ou o cara da burocracia, da administração, o cara que apresenta os campeonatos, conta um pouco da sua história como atleta e como dirigente, como você começou no esporte e na direção da federação. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Esse projeto que você trouxe junto com o Jaime, vice-presidente, e o Paulo da Zenit, realmente eu achei muito maneiro, interessantíssimo. Então, um prazer fazer parte disso. Ainda mais do primeiro episódio. Tomara que vocês levem realmente isso à frente, que eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, vou falar muito rápido, porque para não perder o tempo do principal e que a gente divulgou, que ia falar sobre os atletas. Em 1982, eu filiei a minha academia, a Pergos, na federação, que antigamente os atletas só podiam competir sendo filiados a uma academia. Eles tinham que ser, hoje em dia é federado, antes era afiliado, para colocar atletas que daqui da academia queriam participar. E aí, claro, já era apaixonado pelo esporte, só fui crescendo. Ao longo dos anos, eu fui pensando em competir e comecei em 1992. Minha estreia foi no estreante de 1992, uma categoria muito cheia, bodybuilder até 80 quilos. Teve uma prévia no Grajaú Tênis Clube e de lá saíram apenas os finalistas para o Hotel Nacional e eu tive o imenso prazer de ter sido campeão. E aí peguei esse gostinho e fui embora. Até 2003 competindo direto. Nos últimos anos eu passei a competir mais lá fora, competi muito lá nos Estados Unidos, onde eu aprendi muito, tive muita experiência. E posso dizer que sou realizado, muito sucesso, porque a minha carreira praticamente foi primeiro e segundo lugar. Eu tive um terceiro lugar e um quarto lugar, o resto foi primeiro e segundo, então eu tenho realmente muito orgulho da carreira que eu fiz. E o fisiculturismo aqui, já nos anos 2000, estava morto, completamente morto. A gente tinha o Eugênio Koprov, um excelente dirigente de São Paulo, que saiu da FBB, foi para a NABA, ele até cresceu bastante a NABA em São Paulo. E eu resolvi encarar falei, cara, não pode ficar assim, é o meu esporte, é o que eu amo, que eu gosto de fazer, eu vou dar um levante. Me candidatei na eleição de 2004, e em 2005 eu assumi a federação. Com o intuito eu tenho isso registrado na minha posse, com o intuito de valorizar o atleta, valorizar o esporte, criar várias categorias. Naquela época eu falei assim, professores de educação física, o presidente do CREF esteve presente, o presidente do CREMES esteve presente, do Conselho de Fisioterapia. Eu fiz questão de chamar todo mundo, porque eu falei, vocês podem anotar aí, a área de vocês vai crescer muito daqui para frente. Professor, nutricionista, toda essa área vai crescer demais, porque eu vou revolucionar o esporte. E eu vejo que 16 anos depois eu consegui isso. Então eu tenho muito orgulho de ter feito pelo fisiculturismo o que pouquíssimas pessoas fizeram. Dentre todos os seus feitos, há alguns que se destacam. A criação da categoria Wellness e a importação da Men's Physique aqui para o Brasil. Isso. Como e quando foi isso? E por quê? Em 2005, quando eu percebi que precisava criar novas categorias, aproximar o público, as academias já bombavam naquela época, só que o pessoal tinha aquele conceito, bodybuilder, bombadão, grandão,
o cara que queria muito ser um bodybuilder, ele iria ser, mas demorava muito tempo, mas o resto ficava para trás. Então eu tive essa ideia de criar o wellness. O wellness era feminino e masculino, muita gente ainda não sabe disso. E em 2007 eu consegui emplacar a categoria wellness no brasileiro. Então, para não ficar o wellness brasileiro, quem vai, quem não vai, eu separei e botei o wellness, ficou só feminino, e body shape ficou masculino. E a partir daí eu consegui colocar o wellness no sul-americano, no Arnold, no mundial. Hoje é uma categoria internacional, é uma categoria profissional. Eu tenho muito orgulho de ter criado essa categoria, que é a única categoria no mundo do fisiculturismo que não foi criada pelo americano. Foi criada no Rio de Janeiro por mim, Gustavo Costa, então eu tenho muito orgulho. E no caso do Men's Physique, eu já tinha muito contato, porque eu viajava muito, já via lá fora os campeonatos bombando. No início era tipo um surfwear, bermudão, chinelo, eles usavam chinelo, era um troço bem descontraído, não tinha esse padrão hoje, cintura fina, dorsal. Era um cara boa pinta, com um físico que não era muito musculoso. Eu quis trazer para o Brasil, na época o presidente da FEB era novo, não gostou muito da ideia, mas eu mesmo assim trouxe, em 2011, coloquei no estreante, foi o primeiro, fora da América do Norte, fora dos Estados Unidos, eu fui o primeiro cara a lançar o Men's Physique no estreante aqui do Rio de Janeiro em 2011. Fez tanto sucesso que a IFBB na época tinha me mandado uma carta me suspendendo 3 meses, eles suspenderam a carta e pediram para eu levar um grupo de atletas para o brasileiro como apresentação. Eu levei, e a partir daí virou uma categoria também nacional. Então a categoria Men's Physique eu também fiz uma parte muito importante dela, trazendo aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Interessante. E após muitos conflitos, inclusive esse, né, você decidiu sair da FBB e criar a BRAF. Eu acho que a galera de casa quer saber qual é o diferencial da BRAF para as outras organizações. O que a BRAF tem que as outras não têm, e qual é o papel da GBO no crescimento do fisiculturismo brasileiro? Bom, deixa eu começar primeiro falando uma coisa que as pessoas confundem muito. A Federação do Rio de Janeiro foi fundada em 78 e registrada em 1982. Essa federação, eu sou presidente desde 2005. O pessoal fala, a federação é a única federação que ainda promove eventos desde aquele tempo. É a mais antiga, inclusive o fundador, o Cláudio Magalhães Tribi, faleceu tem 2 semanas. Ele foi o fundador dessa federação, eu sou presidente ainda até hoje. E fui o presidente da IFBB Rio e vice-presidente da IFBB Brasil. Depois da morte do Alexandre Pagnani, quando o Maurício Arruda assumiu a IFBB Brasil, realmente ficou muito burocrática, ficou muito comercial. Era um pessoal que não curtia muito fisiculturismo. Então, eu não me incomodava em substituir, eu estava sempre indo, viajando para Sul-Americano, sempre, porque eu gosto do esporte, eu gosto de assistir campeonato, eu gosto de ter o contato com o atleta. Só que o ego das pessoas era muito grande, então quem acabava aparecendo muito era eu, mas não era aparecer na foto, é entre os atletas. Não, porque o Gustavo faz ajuda, está no sangue, eu faço isso até hoje. Só que chegou um determinado momento que estava insuportável a convivência dentro da FBB, e eu resolvi sair. E me convidaram para ir no Muscle Contest, eu fui no primeiro Muscle Contest, eu que levei os árbitros para lá, André Pessoa, André Perini, eu que levei todo o pessoal para a estrutura, ajudamos a organizar o campeonato todo, o meu irmão Roger, que é presidente da NPC em Pernambuco. Bom, nós fizemos o esquema todo para os caras, mas eu não concordei com o tipo de arbitragem deles, como é que eles atuam. Eu não gosto de esquema, comigo não tem esquema. Eu fui atleta e eu acho que o atleta tem que ser valorizado. Subiu no palco, não interessa o patrocinador, não interessa nada, é o melhor ganha. E não era isso que acontecia lá naquele Muscle Contest. Eu estava na mesa de arbitragem, pegaram minhas súmulas várias vezes, modificaram, e eu não concordei com isso. Só que a gente já tinha um brasileiro para fazer 2 meses depois. Era o Mr. Brasil 2018, R$150 mil em prêmio. E os caras ficaram loucos. E aí, não pode, porque não pode, você vai sobressair mais do que o Muscle Contest. Eu falei, não, inclusive vai dar vaga para o Muscle Contest. Mas vai ter que entrar na nossa linha, no nosso esquema, ou então não vai ter. Então, aí eu optei em fundar a BRAF, e
aceitar o que eles tinham falado. Você prefere estar com a gente na NPC e andar de Ferrari ou fundar a BRAF e andar de Fusquinha? Eu falei, eu prefiro andar de Fusquinha com a consciência tranquila e fazer o melhor pelo esporte. E assim eu fiz. Brasileiro, o Mister Brasil 2018 um sucesso total, 2019 também, 2021 não teve essa, ele estava melhor, ele vai ganhar. Então o meu diferencial é esse primeiro e outra coisa. Vocês podem perceber a diferença dos nossos campeonatos em relação à estrutura. Eu faço lá um palco, eu ofereço um campeonato, uma condição para o atleta. Todo mundo sabe que o Jaime, vice-presidente, faz toda aquela parte de estrutura. Por quê? Cara, porque isso você guarda para a vida inteira, sua foto, seu vídeo. Então eu valorizo demais. O próprio marketing do atleta, ele quando apresenta com aquele fundo nosso de campeonato da BRAF, aquele cenário lindo, maravilhoso, dá outro respeito, dá outro respaldo para o atleta. Isso que alguns ainda não entenderam. Os caras vão nesses campeonatos, desculpa, mas falar isso, vão nos campeonatinhos fundo de quintal só para ganhar troféu, beleza, mas ele sabe no fundo que era um campeonato de nível fraco e que para o marketing dele de verdade não serviu de nada. Então, o meu diferencial é valorizar o atleta. Eu queria hoje estar competindo pela BRAF, porque no meu tempo era assim, aquela faixa escrita à mão, a tinta com color jet, Mister Rio. Então, eu tenho orgulho em poder realizar sonhos de atletas e vou continuar fazendo muito mais. Show! Agora que vocês sabem mais sobre quem organiza e promove os maiores eventos de fisiculturismo aqui no Rio de Janeiro, vamos entrar logo no tema desse episódio, que é critérios, conceitos e a rotina de competição, que é algo que eu vivo nesse meio desde 2014. Ainda vejo que tem muitos atletas que ainda não têm noção alguma de como estão sendo julgados e quais são os critérios também, né? Muitos atletas ainda não têm essa noção, inclusive treinadores também não têm noção alguma de critérios e conceitos. Não todos, muitos. Não é a maioria. E outro probleminha também que eu vejo muito é muitos atletas que pecam no momento da inscrição até o momento da premiação, o momento que desce do palco. E é importante que os atletas saibam como se portar em cada fase dessa, porque... Grande massa muscular, a gente usa, quando a gente fala isso, a gente fala em volume muscular, a gente procura levar mais para o bodybuilding, o máximo possível de massa muscular. Então, o que conta no bodybuilding, como eu tenho falado, nunca mudou. A gente passou por uma fase, assim, há uns 10 anos atrás, e o pessoal começar a ficar muito seco. Aí, mas o cara estava muito mais seco. Bodybuilding não é o seco. Bodybuilding é massa muscular com definição, claro, proporção, simetria, cortes profundos. Ou seja, quem entende do assunto sabe. Quem treina pesado consegue corte profundo. Quem não treina pesado não consegue corte profundo. É simples assim. Então, no bodybuilding, volume muscular é o principal fator para o atleta de bodybuilding. Ele tem que chegar no nível máximo dele, máximo. Cada dia mais os bodybuilders estão ficando verdadeiros mutantes. Então tem as outras categorias que vieram na carona. Foi o culturismo clássico, que veio, já tem uns 10 anos, um pouco mais, que era para resgatar aquele físico mais alongado, longilíneo, Frank Zane e tal, daquele tempo atrás. Só que na minha opinião, desde aquela época, eu achei que eles colocaram uma diferença muito grande, foi muito radical a relação peso com altura, que essa relação peso com altura limita o cara a ficar muito grande. Só que eu acho que eles exageraram, na minha opinião. Desde aquela época, eu falava, porra, podia aumentar, na época era o Rafael Santonja, vamos aumentar isso. Tanto que o Jim Manion lá fora, que era do Pro, ele era totalmente contra essa categoria. E justamente por isso, que eu vinha saber depois, o limite estava puxando demais para baixo. Mas enfim, criaram a categoria, foi legal, deu mais oportunidade a atletas ingressarem no fisiculturismo sem ter um grande volume. Mas você vê,
como eu estava certo lá atrás, que a Classic Physique veio e engoliu. A Classic Physique engoliu, total. E a Classic Physique, quando lançaram lá fora, muita gente não sabe da história, lançaram já ela no Pro, não tinha Classic Physique amador, já lançaram no Pro. Por que isso? Porque começaram a liberar um pouco mais de cartão Pro para muitos bodybuilders e Men's Physique. Só que eles iam disputar com quem? Com bodybuilder? Pau, não tem como, não tinha como. Inclusive vários brasileiros se precipitaram pegando Procard e se ferraram, deram com os burros d'água. Por quê? Porque lá fora, primeiro, um gasto ferrado. Segundo, bodybuilder profissional não tem mais aquele negocinho de 80 quilos, 90 quilos. Acabou, é categoria única. Todo mundo levando pau. Quando veio o Classic Physique, porra, foi enxame, foi todo mundo. Então foi uma categoria que deu muito certo. E para te falar também, já que você não perguntou, quem trouxe o Classic Physique para o Brasil também fui eu. Eu e Marcelo Rafaeli, nós enchemos o saco na época do Rafael Santonge e do Maurício Arruda, mas nós não conseguimos trazer o Classic Physique, eles não queriam, eles queriam empurrar umas outras categorias, que era tipo ginástica olímpica, com barra, paralela, e a gente queria. Quando eu saí em 2018, eu já comuniquei para todo mundo, galera, Classic Physique, Classic Physique, Classic Physique, e bombou, veio o Muscle Contest também com a categoria, bombou, e todo mundo está colocando essa categoria. Então, essa é a verdadeira história do Classic Physique. Tá. Falamos um pouquinho do volume muscular, né? Um outro critério também que é um critério bem confuso, não é confuso, é complexo, que é a densidade muscular. O que vem a ser densidade muscular? Densidade muscular. A gente, quando você que é árbitro sabe, quando a gente fala em reunião, a gente fala sobre a densidade muscular, principalmente quando tem a categoria juvenil incluída nisso, que a gente fala, pessoal, olha só, categoria juvenil não pode ser julgada da mesma maneira, justamente pela densidade muscular, aquele músculo mais cheio, aquele músculo aparentemente, visivelmente mais forte, um tônus muscular bem maior, bem mais elevado do que o normal. Então a gente usa isso, é um diferencial também para as categorias. Quando a gente fala a diferença de densidade muscular, porque hoje em dia a gente está usando muito bem utilizado no Men's Physique para o Classic Physique, porque o cara está assim, não, eu vou nas duas, vai, mas tem alguns que tem uma densidade muscular absurda, e é o Classic Physique. Quando ele vai para o Men's Physique, ele sobressai demais, porque não é isso que a gente quer na categoria Men's Physique. Então, mas isso é o quê? É visual, a pessoa tem que conhecer. Então, como você falou, muito bem colocado, a falta de informação de atletas e treinadores, isso é bastante corriqueiro, mas também a gente vê muito também a não aceitação de alguns resultados por parte de treinadores até, porque você viu, o atleta está ali no palco, ele ficou em segundo lugar, feliz, está rindo, ele chega lá embaixo, o cara começa a fazer a cabeça dele, não, mas você tinha que ter ganhado, e o cara começa a acreditar nisso e começa a ficar de um jeito, ele já te trata diferente. Você encontrou o cara no palco, premiou, o cara quase te beijou, você encontra ele daqui a meia hora, não, porque lá embaixo todo mundo foi o treinador dele, a mãe, o pai, todo mundo falando que eu devia ter ganhado. Então, esse comprometimento é que eu peço sempre aos treinadores, cara, olha só, bota o cara para treinar mais, não fica falando e botando a culpa em alguém, não tem culpado, cara, o cara estava excelente, mas o fisiculturismo, enquanto as pessoas não botarem na cabeça que é um esporte de comparação, ferrou. Por quê? Porque ele pega um campeonato, como eu falei, não desmerecendo outros campeonatos, mas campeonato nosso. Às vezes você pega um campeonato nosso no interior do estado, tem categorias que elas são bem mais fracas do que um estadual aqui do Mister Rio. Aí aquele atleta ganha lá naquele campeonato, beleza, sou o cara, vem para um campeonato mais puxado aí, vem para o Champion, não é nem classificado. Que roubalheira, tem esquema, não tem esquema, cara. É porque hoje você foi comparado aqui com esse pessoal aqui, ao nível. Você estava até bem, mas não deu para você. E lá, você foi comparado com outros
que você sobressaiu dentre aqueles que estavam lá. Tanto que é legal, eu acho que é importante falar também, essas coisas que acontecem. Ah, mas vocês falam que a wellness, vocês, a BRAF não quer mulher musculosa. Não queremos. Agora, sem desmerecer a gordinha ou a mulher que tem celulite, não dá para pegar uma mulher que está um pouco mais musculosa, com o abdômen mais marcado, não era o que a gente queria, não, mas ela está mais próxima do que aquela outra que ficou em segundo, que estava com excesso de gordura, estava cheia de celulite, feia. Então isso tudo conta. Aí o pessoal fala, mas vocês não querem, mas naquele campeonato lá em 1910, fulana ganhou, olha a foto dela. Eu falei, porque naquele momento os árbitros tinham que escolher entre aquelas ali. Tanto que, se vocês prestarem atenção nas regras da BRAF, se tiver atleta que realmente não se enquadre de jeito nenhum naquela categoria, ele nem sobe para premiar. Isso foi uma regra que eu criei, porque para não ter bizarrice, para acabar com a bizarrice que às vezes acontece da pessoa chegar lá no campeonato e não tem nada a ver com fisiculturismo e ela consegue até uma medalhinha lá de 5º lugar. Então, para isso que a gente criou esse adendo dentro das regras. E que, na verdade, de repente o Gabriel ia falar, nós somos a única federação que temos um site. No site tem tudo explicadinho sobre todas as categorias, tem foto, tem um monte de coisa. A nossa federação é diferenciada, porque a gente recebe atleta, dá feedback para atleta, enfim, várias situações, você tem com quem falar, a facilidade de falar com a gente, quem está assistindo sabe muito bem disso, sabe? Então tem muita diferença da BRAF em relação a outras federações. Show. Agora um outro critério que é simetria, né? Esse critério é um dos critérios que deve ser usado de igual forma para todas as categorias. Isso. É o que vem a ser simetria para quem está assistindo e não sabe o que é simetria, né? Pessoa simétrica, bom, tem vários pontos a serem seguidos, que a visão do árbitro, para vocês entenderem. Então, por exemplo, simetria é aquela pessoa que tem aquela perninha curtinha e o tronco todo alongado. Ele é assimétrico. Então, você olha, se você falar, você vê, tá ali, a olhos nus, que não é bonito. Então, ao contrário também não, aquela pessoa tem aquela perna longa, e aquele tronco curtinho, pequenininho. É uma pessoa assimétrica. Um lado maior que o outro, aí o cara tem um peitoral mais desenvolvido que o outro, ou um braço maior que o outro, uma escoliose muito grande, aí o cara posa, está todo torto. Você vê com o dorsal, que você puxa, dorsal de costa, e puxa o dorsal, um lado abre, o outro não abre. Isso é assimetria, é o que a gente mais vê em campeonato. E, mais uma vez reforçando, existem treinadores que não se atentam para isso. Mas o meu atleta, eu falei, cara, você não percebeu? Escoliose. Ele ali posando, cara, escoliose braba, ele todo torto no palco. Então aquele cara tem um braço longo. Você olha a categoria fitness, você também olha isso, mas nas outras categorias, isso é um negócio que serve exatamente como você falou, para todas as categorias. Então, tinha uma briga até antigamente, que eu lembro, que o André Peri colocava muito bem, até ele falava, do Kai Green, ele é revoltado, mas para reparar, você vê que ele tem a perninha, ele é mais curtinho, não é por ele ser pequeno, menor, é porque você reparar, né? Legal a estrutura dele, comparado com o Phil Heath, porra, não tem como. Mas os fãs do cara, ficam loucos. Não, é roubalheira, não sei o que lá. Tá vendo? Então, assim, a simetria é importantíssima em todas as categorias. Um lado maior que o outro, um lado menor. Então, que vocês que estejam assistindo, que vão assistir depois no reprise, atentem para isso, que o árbitro fica muito focado nisso. Simetria e proporção realmente são muito importantes. O senhor estava falando da proporção, né? O que vem a ser proporção? Pode falar o que vem a ser proporção. A proporção em cada categoria é o que você utiliza mais. Então, por exemplo, a proporção
que seria a proporção do Men's Physique? A gente vai atrás de hoje em dia já é assim, de uma cintura fina, dorsais largos e deltoide mais avantajado. Ela vem crescendo demais, tá? Vem crescendo demais. Então, hoje em dia já estão quase que ignorando aquela caixa torácica grande, que não era abominável, ninguém queria, e o trapézio, mas já estão relevando um pouco essa parte, estão deixando isso aí passar. Mas a simetria, aí você fala, no português claro, é aquele cara que não tem cintura, aquele igual a gente chama geladeira, o cara quadrado. Quadradão. Então, o cara forçando a barra para ir para o Men's Physique. Ele secou, tá com o abdômen maneiro, tá com o oblíquo legal, tá. Deltoide está saindo, tá, mas você olha de frente, ele é reto. Então, ele, nessa proporção, ele não tá legal. Aí você vai e joga para um bodybuilder. O bodybuilder, proporção, é o quê? Aí o cara, membros inferiores, o cara, coxa legal, todo, o tronco, a panturrilha, sabiá. Então, aí você olha e fala, cara, proporcionalmente, você olhando esse cara, não tem. Ou aquele cara tem um tronco absurdo e o braço fino. Aí você pega. Então, é importantíssimo de acordo com cada categoria. Eu vou até me adiantar, não sei se você, não sei, porque eu não sei o que você vai perguntar. Mas olha só, por exemplo, na categoria, eu vou chutar rápido aqui, falando da categoria Wellness. Categoria Wellness, hoje em dia, apesar de eu ter muito orgulho dela ter virado pro no mundo inteiro, beleza, fui eu que criei, parabéns, beleza. Mas eu já fico meio assim quando eu vejo vários resultados por aí, porque eles já estão colocando a Wellness igual a biquíni, a Body Fitness, a Women's Physique, cintura fina, dorsalzinho larguinho, deltoide, não pode ter muito volume de perna, esqueceram da beleza, feminilidade, não tem mais nada disso. Aí isso me preocupa, porque não era bem isso que eu queria. Então, na BRAF, a gente segura um pouco isso, que o pessoal não entende. Tanto que em outras federações, o pessoal fala, não, quando vira de costas, cabelo cobrindo as costas. Pô, não é cobrindo, tem que tirar o cabelo, eu quero olhar as costas dela para ver se ela está musculosa, porque por trás daquilo ali pode ter um trapézio enorme. Lá na Federação X, não interessa, aqui na BRAF você vai tirar o cabelo, porque eu quero ver se realmente você é feminina. De costas, você toda talhada, com um trapézio enorme, o cabelo esconde. Então, na minha visão, está sendo mal avaliado. Então, não está com o físico de... Então, é o que eu estou te falando. Na Wellness, a gente sempre até falava isso, a gente permite uma desproporção, isso tinha no site da FBB antigamente, uma pequena desproporção. O que era essa desproporção? Um volume de coxa e de glúteo um pouquinho até maior do que o tronco. E hoje em dia eles mudaram. O tronco está maior do que a perna. Elas estão muito marcadas. A Wellness cheia de vascularização. Várias Wellness perderam as características femininas. Então, é isso que eu vou bater, é isso que a gente não quer. A gente quer manter o Wellness nessa proporção com um pouquinho de desproporção. Agora vamos falar aqui do critério, que é a apresentação. É um critério fundamental, esse estreante, por ser um campeonato estreante, né? Teve muita gente que pecou e perdeu boas posições, porque não soube se apresentar, ficou tímido. A gente entende, por ser um campeonato estreante, o que vem a ser, de forma genérica, uma forma bem rápida, o que é a apresentação, o que o árbitro procura numa apresentação de um atleta? Bom, apresentação. Vou falar assim, no geral, duas categorias distintas. As categorias fitness, no geral, essa apresentação, porque conta, está lá na regra, ninguém está inventando, o árbitro não foi com a cara daquele atleta, não é isso. Desde a hora que pisa no palco, ele está sendo avaliado. Então, se a gente conta a desenvoltura, a simpatia, a beleza, a gente conta a naturalidade, então, o atleta tem que se preocupar sim. Eu já vi vários casos de atletas, como você falou, bons atletas, mas na hora da apresentação se fecha. Uma coisa é você estar espontâneo no palco, você tem que estar feliz no palco, você tem que estar ali totalmente à vontade. E você vê atleta, tudo bem, é estreante ou não, nervoso, aí ele mostra o dente, né? Mandaram sorrir. Não é mostrar o dente, é sorriso, é espontâneo.
O árbitro está vendo que é uma espontaneidade, você está no palco ali, muito à vontade. Então, essa apresentação é fundamental, até para o árbitro começar a selecionar quem ele vai começar a julgar quando vier os confrontos. Então, se apresentou bem, tem o físico de acordo, está naquele padrão, ele já vai selecionar, opa, já vou marcar aqui, eu quero que volte, que eu quero ver no confronto, depois quem eu vou colocar do primeiro ao 10º lugar. E aí, vamos lá, vamos puxar na apresentação, que é um pouco mais, apresentação de bodybuilding, classic, as categorias mais pesadas. Eu não vou falar só da apresentação, eu vou falar das poses. Várias vezes atletas sobem no palco campeões e descem vice, ou descem como 3º lugar, por quê? Ou porque não sabem mostrar, fica nervoso, aí puxa o tronco, esquece a perna lisa. Eu sou árbitro, eu não tenho que ficar vendo ele, se ele não me mostrar, eu não posso avaliar. Ou vice-versa, o cara tem uma perna maneira e toda hora ele crava a perna e não puxa direito a parte superior. Então, o atleta não mostra, ele vai ser julgado com aquilo que ele mostrou. Ou ele não treinou muito e cansou. Aí tem 2 atletas muito bons, 3, do mesmo nível, confronto. O que cansou não consegue mais puxar, não consegue mais, perdeu. Ah, mas não é no primeiro, eu estou na dúvida, eu preciso ver quem está melhor. Então, assim, o cara perdeu para ele. Isso acontece demais. É uma forma de apresentação também. Aproveitando o gancho, eu sempre quis, desde que eu entrei, colocar a coreografia do atleta, dos bodybuilding, classic physique e tal, como parte do julgamento valendo ponto. Isso nunca deu sabor, que nunca deu certo. Então, a coreografia, para todo mundo saber, ela é para o público e para o atleta ou para um prêmio individual. Estava falando sobre as poses, né? Tem um erro também que muitos atletas cometem, é demorar na transição das poses. Nossa, nem fala. Aí, enquanto ele está fazendo às vezes ele demora nem por estar cansado, porque ele quer fazer firula, ele quer ir lá aí, de baixo para cima, bem lentamente, enquanto o concorrente dele já está na posição. Já está sai na frente. Já sai na frente. Mas isso, cara, porque o pessoal está acostumado a ver campeonato Olímpia, e que lá eles têm todo o tempo do mundo, lá é um show. Agora, se o dia que eles forem participar num campeonato, um sul-americano, um Arnold, o árbitro, mas ele não está nem aí, cara, passa a régua, não mostrou, tchau. É assim que funciona. E agora vamos para o último tema, que é mais para as categorias fitness, que é beleza, que é algo muito subjetivo e é muito difícil de ser explicado, né? Mas o que vem a ser beleza nas categorias fitness? É o que você falou, a beleza ela é muito subjetiva, mas, desculpa, às vezes eu falo algumas coisas, o pessoal, pô, mas você, não, eu sou realista, a feiura não é. Então, assim, tem tipos de beleza, tá, que são belezas diferentes, que realmente os árbitros, eles têm, como eu falei, livre-arbítrio, aí todos os árbitros julgam em que eles quiserem. São 9 árbitros que a gente trabalha, as 2 maiores notas e as 2 menores são descartadas, ficam as 5. Por isso que a gente cansa de falar, cara, se tinha o teu melhor amigo lá te julgando, ele te botou em primeiro, foi descartada. Tinha o teu inimigo, ele te botou em último, foi descartada. Então não dá, são 2 maiores e 2 menores, então não tem como. Agora, esse critério beleza é subjetivo, mas tem um bom senso. Eu acredito no bom senso, e a beleza pesa e muito, mas claro, também com o físico. É como a gente fala para o bodybuilder, a gente fala para a categoria fitness. Vem completo que não tem erro. Agora vem a menina linda, aí chega lá, está com aquele glúteo murchinho, está com aquele... Aí vem a outra com um corpo impecável, aquela que... perfeita, aquela que não tem nem a foto no site tão perfeita, mas o rosto, ela não é feia, mas... Tá, a maquiagem está disfarçando, ela não é masculinizada, isso é importante falar. Vai ganhar. Isso que provoca, às vezes, o cara só vê a foto, poxa, aquela menina linda perdeu, não, você não estava lá, você viu tudo, você viu a apresentação, você pôde comparar uma com a outra, se você não pôde comparar, não fala. Então, o critério beleza, apesar de subjetivo, a gente sabe que o bom senso ajuda e tem como sim a gente julgar essa beleza.
Então, agora que nós já conceituamos cada um dos nossos critérios, vamos explicar quais os limites de cada um desses critérios dentro de cada categoria. Gostaria também de deixar aqui bem claro que o que estamos falando aqui sobre critérios são relacionados somente à BRAF, tá? As outras entidades, as outras organizações, elas têm que procurar uma maneira de se comunicar com seus atletas e explicar quais são os critérios dela. A BRAF, o que a BRAF pede é o que tem tudo no site. Se você entrar lá, no brasilfisiculturismo.com.br, você vai lá, clica na barrinha de menu, no canto superior, aí vai escolher a categoria, tem categoria masculina ou feminina. E aí você vai lá, entra, escolhe a sua categoria. Tem Classic Physique, Culturismo Clássico, tem Wellness, tem todas lá. Você vai escolher a categoria que você quer. E lá vai ter de forma detalhada todos esses critérios e conceitos que nós abordamos aqui. Agora vamos falar de categoria por categoria. Vamos começar com as masculinas por ordem crescente. Categoria Body Shape. Quais são os limites máximos e mínimos no que se refere a volume e densidade? Vamos lá. Primeiro tem que começar explicando que não nessa categoria só do Body Shape, todas, porque o julgamento é sempre visual. Então, até no culturismo clássico que tem peso e altura, não interessa, é visual do mesmo jeito. Ele só teve um limite. Então, a categoria Body Shape, quando a gente fala, às vezes a gente fala assim, aquele garoto que é contratado para dançar na festa de 15 anos da tua filha. Então, não queremos muita massa muscular, não queremos definições, vascularizações. É aquele garoto boa pinta, a categoria tem também a Master, mas é aquele coroa boa pinta também, bem apresentado, ele tem que estar ali simpático, à vontade no palco. Agora, o grande problema do Body Shape, desde que eu criei em 2005, sempre foi, ainda continua sendo, é o quê? Aquele garoto ou aquele cara mais velho, não interessa, ele já treina há muitos anos, ele já tem um físico legal, já carcaça, músculo, mas quando ele resolve, alguém bota uma pilha, ou ele assiste, caramba, que legal, não tem só bodybuilding, qual é a mais light? Porque eu nunca competi. Aí ele vai no Body Shape. Não é o nunca competi. O nunca competi, ele vai no estreante. Ou não, escolhe um campeonato, tem Zona Oeste, tem campeonato em Cabo Frio, tem campeonato em Campo, que o nível realmente é bom, mas não é do estadual nem do Champion. Então o cara quer aproveitar a estreia ali, mas na categoria dele. Aí que você falou muito bem no começo, o treinador também fica nessa, ele nunca competiu, vou botar ele no Body Shape, aí chega lá, toma um pau, o cara com físico maneiro, podia ter ido no Body Muscle, podia ter ido no Culturismo Clássico, até no Men's Physique, se ele estiver no padrão, e ele peca nisso. E eu vou falar do Body Shape, que serve para todas as categorias, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, é a pintura. O pessoal pergunta demais, é obrigado. Ninguém é obrigado a pintar. A pintura, você bota a sunga de uma cor que você acha que valorize mais você. Você bota a bermuda que você acha que valoriza. Você coloca o cabelo moicano para trás, para frente, raspa, barbinha, sem barba, do seu melhor estilo. E a tinta, você coloca como você quiser. O que seria dos negros, então? Vai ser desclassificado porque ele não usou tinta? Então tem que parar com esse negócio. A tinta veio para te ajudar. Então, a tinta realça o seu shape, como você quiser. Você pegou sol na laje, você foi para a piscina, foi para a praia, fez bronzeamento artificial a semana inteira, passou Protan. Hoje em dia, como nós temos também um serviço terceirizado lá, a Invictus trabalha com a gente e em outros lugares, mas também tem outras. Por quê? Porque lá tem uma cabine, eles conseguem dar um jato que te deixa numa proporção boa. Se você é muito branco, eles têm uma tinta, se você é mais moreno, tem outra. Retoque antes de subir no palco. Ela seca para você não ficar escorrendo. Por quê? Se a gente pede naturalidade, a partir do momento que você entra e parece que está vindo da guerra, está saindo a tinta toda, não é bonito. Então, isso aí conta ponto. O pessoal tem que prestar atenção na tinta.
ela não é obrigatória, ela veio para te ajudar e não para te atrapalhar. Show. Como deve ser a apresentação ali no palco? O atleta entra ali pela entrada, né, pleonasmo. Ele entra por ali, e como é que é o desfile dele no palco? Normalmente o desfile dele ele vai até o centro do palco, faz um quarto de volta, sempre com uma mão na cintura, é o mais normal. Uma mão na cintura, por quê? Porque ele não precisa e nem deve ficar fazendo muitas contrações. A categoria Body Shape não pede isso. Então ele tem que entrar o mais à vontade possível. E aí que você vê, tem uns que entram já puxando dorsal, aí até a fisionomia muda e ele perde ponto, porque a gente quer a beleza, a gente quer a naturalidade, aí o cara está lá se esforçando. Para ele isso não é legal. Da mesma forma que a desidratação atrapalha muito esse tipo de categoria. O cara entra chupado, aí você quer um cara bonito, aí chega o cara lá, olho fundo, todo. Não é isso, galera. Body Shape não é isso. Estilo, então tem que ter estilo. Às vezes o pessoal, mas cara, aquele físico ali é um campeonato de fisiculturismo, mas ele tem várias categorias. O desfile dele é simples, é aquele estilo, é aquela falsa contração, é aquela contração de leve aqui no abdômen, e não ficar tentando puxar a perna e se contrair todo. Tem uns que já viram, já puxam o bíceps. Não, Body Shape não é isso. Agora vamos falar de uma categoria que é muito semelhante, que é a Body Muscle. Qual seria a diferença dessa categoria para um Body Shape? Lembrando que nesse estreante, muita gente teria sido salva se, ao invés de ter subido na Body Muscle, na Body Shape tivesse subido na Body Muscle. Com certeza. Qual seria a diferença de um Body Muscle para um Body Shape? A gente quer um Body Shape maior. Aditivado, né? Ao longo do tempo, esses atletas do Body Shape começaram a perder de um ano para o outro. Por quê? Porque é normal, o cara treina. O cara treina constantemente, ganha mais massa muscular, mais densidade muscular, automaticamente ele sai da categoria. Aí eu resolvi criar esse Body Muscle, que é igual. Ele só é um físico um pouco maior, ele pode ter um pouco mais de volume e definição, mas o critério desfile, desenvoltura, beleza, naturalidade, por isso que o tom de pele é importante, a mesma sunga, tudo igual. E o que a gente tem visto hoje é esse excesso, o Body Muscle que peca no excesso. Eles estão fazendo pose de Classic Physique, não é isso que a gente quer. Tem os caras entrando exageradamente também de massa muscular, e a beleza preza. Então, alguns vêm falar comigo, eu muito no off, mas eu tenho que falar, cara, a beleza pesou. Você tá com um físico legal, mas você competiu lá com uma garotada, cara, é isso, cara, o garoto boa pinta pra caramba, porra, normal, não tem como, você com um físico parecido com eles, só que eles mais completos, e você todo durão no palco, sem beleza, piorou. Então, assim, o Body Muscle, ele é um Body Shape maior, o pessoal tem que parar com esse negócio de Body Muscle, entrar rasgado, seco demais, exagerado, mas não esqueçam que vocês estão sendo comparados com outros. Se todos daquela categoria estiverem assim, o que tiver mais próximo vai ganhar. Pessoal que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, não se esqueça de deixar um like aqui, tá? E nem de se inscrever, caso seja a primeira vez que vocês estejam em nosso canal. Se inscrevam e ativem o sininho também para receber as nossas notificações e deixa o like também para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante para você. Agora vamos falar da categoria Men's Physique Clássico. Depois a gente fala da Men's Physique Hard. Isso aí. O que os árbitros procuram, o que os árbitros querem num atleta de Men's Physique Clássico em relação a volume e densidade? Bom, o Men's Physique Clássico eu resolvi manter porque depois, não vou dizer que é o Men's Physique original, porque o original não é. O original era chinelo, bermudão, de contrair, surfio, um físico bonito, atraente, um cara boa pinta. O primeiro lugar podia ter um dorsalzinho mais largo, o segundo não, vice-versa, não tinha. Mas eu vou te falar, original, desde que esse padrão cintura fina e dorsal largo foram criados, eu resolvi manter como ele tem que ser. Cintura fina, dorsal largo, deltoide sobressaindo, sem volume de braços, sem volume de trapézio e sem volume de caixa torácica. Então, eu mantive esse clássico para ter
essa galera que quer se manter assim, ou os que estão começando, não faz diferença, o pessoal confunde muito, não, é uma ponte, pode ser uma ponte, mas pode não ser. Eu quero manter esse físico, eu gosto desse físico, então me respeita, eu gosto desse físico, eu quero ficar no Men's Physique clássico, porque na BRAF tem e vai continuar tendo. Então, o diferencial que eu vejo hoje em dia é que nas outras federações, inclusive internacionais, que eu acompanho muito, eles perderam isso, eles largaram o aço e a gente segurou. A gente tem o Men's Physique, que a gente chama de hard, que você falou, vamos falar depois. Mas o clássico, o que nós estamos vendo é definição, sim, abdômen definido, oblíquo definido, sim, dorsal mais largo, com deltoide sobressaindo, pouco volume de braço, sim, caixa torácica larga, não, trapézio, não, volume de braço, não. Então é isso que a gente vai manter. Beleza, sim, interessa a gente manter nessa categoria beleza, naturalidade, a gente não quer nenhum agressivo, nem subindo no palco, é bonito, é boa pinta, é a vontade no palco, é se divertindo lá em cima. Essa é a Men's Physique clássico. Eu ia perguntar se beleza conta, né? O senhor já respondeu. Agora uma outra pergunta que é bem curiosa, mas extremamente relevante. Pernas, elas devem ser avaliadas pelos árbitros? Na verdade, como eu te falei, se a gente mantém o original, desde que criaram as regras, eles contam? Não. Para desempate, sim. Pernas que a gente, professor de educação física sabe o que é perna, mas o pessoal perna não é coxa, porque a coxa está tampada com a bermuda. O que nós estamos querendo dizer seria a panturrilha, perna em relação a isso, que é o correto. Mas é que fala perna, o pessoal já pensa em perna, coxa. Conjunto, né? A coxa não dá porque a bermuda está ali, mas a panturrilha sim. Mas num critério maior, quando for um desempate, você não vai, na sua seleção, começou a entrar um por um, você está achando legal, entra um cara que você nem está no padrão. Nossa, que panturrilha é esse? Não, não é assim. Isso é um julgamento que vai na estética quando eles estão alinhados. Inclusive, até posso falar, e que seja uma perna bonita, tá? Porque a gente já viu, tem uns que, não todos, mas alguns, ele já nasceu com aquela panturrilha, mas é aquela, o tornozelo, vai do tornozelo ao joelho, é uma coisa só. Cara, que não é bonito. Tu vê que aquilo não é um músculo trabalhado, ele nasceu com aquilo, parabéns para ele. Tem outro que nasceu com a panturrilha bem feitinha, aí treinou e conseguiu ficar com a musculatura aparente bonita, aí faz uma diferença. Agora vamos fazer a pergunta aqui que é a mais cruel para esses atletas. Quais são as poses e como deve ser um desfile de um Men's Physique? A mão fica na cintura ou os braços suspensos? Boa, Men's Physique clássico, a gente orienta que quando na apresentação inicial dele, ele faz como ele quiser. Mas nas poses compulsórias comparativas, ele tem a obrigação de estar com uma das mãos na cintura durante o quarto de volta. Tem o quarto de volta inteiro. De frente, ele tem que estar totalmente de frente. Muitos não ficam porque não tem a cintura muito fina, aproveita para ficar de lado. O árbitro está tirando ponto, porque eu quero te ver de frente, você que não está querendo deixar. Então você quer esconder alguma coisa, tem alguma coisa errada. Então eu já dou os árbitros são orientados a já botar um chamisquinho ali, o cara não fica de frente. E a gente fala de frente, por favor, e o cara não fica. Tem alguma coisa errada. Então, o Men's Physique clássico é um quarto de volta com uma das mãos na cintura sempre. Agora, vamos lá. Aí nisso tem alguns que querem pegar carona. Mas o cara me ganhou, ele não ficou com a mão na cintura. Por quê? Porque ele vai perdendo, como eu falei, vai perdendo alguns décimos. Mas às vezes, por azar nosso, a gente também não queria, porque é um mau exemplo. Mas o cara estava tão bom que os décimos que ele perdeu não foram suficientes para ele perder a primeira colocação ou uma melhor colocação do que um outro. Fez tudo certinho. A gente fica lá, eu fico ali assistindo, a minha posição não é a melhor, mas eu vejo, o cara certinho e um outro lá faz pose de bodybuilding, ele está perdendo, Vários fazem isso, ele está perdendo. Mas às vezes o cara está tão bom que mesmo cometendo essas gafezinhas fora da regra, ele conseguiu ganhar. Então o pessoal não confundir isso, ele não está sendo eliminado nem desclassificado, ele está despontuando.
Então isso é bom deixar bem claro, porque as pessoas depois vêm em cima. Ah, você falou, eu falei, mas acontece que, pô, o cara tava insuperável. Sabe aquele negócio do jogador de futebol, o cara não vai a treino, tá na night, faz tudo, mas chega na hora do jogo, o cara faz 10 gols, aí o treinador não tem como botar ele no banco? É isso. A gente não gostaria, mas acontece. Agora vamos falar também de uma categoria que continua sendo Men's Physique, era Men's Physique Hard, aí o professor decidiu tirar o Men's Physique Hard, Isso. manter só Men's Physique, que é o Men's Physique até de outras entidades, outras organizações. Qual é a diferença de um Men's Physique que era Hard e hoje é somente Men's Physique, para um Men's Physique clássico? Mais volume muscular, isso é o principal. Ele pode ter mais volume muscular. Esse quesito beleza, a gente está acompanhando com eles lá fora, a não ser, claro, a beleza conta no bodybuilding? Não. Mas entenda, a pessoa tem que botar isso na cabeça, cara. O árbitro é um ser humano. Então aquela pessoa que está ali no palco se apresentando, que tem um carisma, claro que é diferenciado. Não adianta. Então, vai decidir, às vezes, cara, porque às vezes tem dois caras já muito pau a pau, você começa a querer ver detalhe. Aí o cara no conjunto é aquele cara boa pinta, aquele cara carismático, tu vê que o cara tá ali a fim de competir, ganhar, e o outro tá lá, já é feio, aí tá lá com uma má vontade lá no palco, parece que empurraram ele ali, cara, o outro vai ganhar. Então tem que entender isso. Ah, mas o físico, não adianta vir depois com foto, não adianta vir com Instagram, é o momento, a gente só tem aquele momento, aqueles segundos ali para decidir. Deu mole, perdeu. Então, a gente já está aceitando também no Men's Physique, acabou o hard, porque estava assustando as pessoas. Ah, o hard, não, o Men's Physique. O cara que tem um volume muscular maior, que está competindo por aí em outras federações, é o Men's Physique. Mas mesmo assim, a gente ainda pede para dar uma percebida na caixa torácica e no trapézio. O volume de braço está bem mais relaxado em relação a isso, mas o trapézio, por quê? Porque caixa torácica de bodybuilder a gente também não quer. Então, você muito bem sabe que participa e como excelente árbitro que é, você sabe disso, que a gente dá uma segurada na caixa torácica e no trapézio. É o que a gente está segurando um pouco mais, mas o volume muscular deu uma disparada em relação ao clássico. A beleza facial, ela deixou de ser critério? Deixou de ser critério, mas, como eu te falei, não que num desempate o conjunto do outro apresentado pela beleza seja melhor, ele vai acabar levando. Agora, a apresentação, a tinta é importantíssimo ainda, manter a naturalidade, isso aí é importante. E lembrando que é igual a todas as outras federações, ele posa de frente e de costas, e não precisa colocar a mão na cintura. Esse é um diferencial também do Men's Physique clássico. Agora vamos falar das categorias de pesos, que assim são classificadas que as divisões delas são de acordo com o peso do atleta. E já vamos deixar bem claro que o professor Gustavo já falou que todas essas categorias elas têm a apresentação coreográfica individual. E o professor já respondeu que a apresentação coreográfica ela não pontua mais, ela não interfere mais na nota geral. Você quer falar um pouco sobre isso? De qualquer forma, a importância dessa apresentação, até porque força o atleta a treinar sua coreografia, isso automaticamente vai ajudar ele nos confrontos, vai ajudar ele na hora de puxar as poses, vai ajudar ele em tudo, na performance dele no geral. E lembrando que é aquele momento único, o cara treina, aquele momento que ele tem no palco para ele, aquele minutinho que ele tem, botar aquela música que ele curte demais, ele levou os amigos, levou a família, então assim, eu não me conformo quando eu vejo os caras subirem no palco lá e fazer qualquer besteira, bota qualquer música, falo, cara, entra lá, cara, se você levou seus amigos, sua família, faz uma coisa maneira, até um agradecimento para eles, cara. Eu não consigo entender como que os caras chegam lá e faz qualquer besteira. Então, são vários aspectos reunidos para o cara fazer uma boa coreografia.
Ah, no Mister Rio vai ter premiação, melhor coreografia. Sim, mas não é só por isso, cara. Faz porque é importante. Então, vamos começar com falando pelas categorias de peso, começando pela culturismo clássico. Por que a BRAF, se eu já responder, mas vamos falar de novo, por que a BRAF resolveu manter essa categoria? A pedidos, na verdade, atleta pra caramba, quando chegou a BRAF, que o pessoal falou, Gustavo, mas NPC não tem culturismo clássico. Eu falei, fica tranquilo, porque aqui eu, como gestor, eu posso fazer o que eu quiser, e eu vou manter, porque eu acho uma categoria maneira, eu acho uma categoria que, como eu falei, independe do cara querer aumentar ou não, mas se é um cara que treina bem, com o tempo ele vai para o Classic Physique e depois vai migrar para o Bodybuilding, isso aí não tem como, mas eu acho que é uma categoria muito boa, é uma categoria que tem uma essência muito boa, e eu pretendo, enquanto tiver atleta legal competindo, o suficiente para manter, eu vou manter a categoria culturismo clássico. Vamos lá então, né? O que é exigido de um competidor dessa categoria? Bom, importante falar, como eu falei da outra vez, a gente quer um físico mais longilíneo, mais alongado, a gente não quer aquele estilo bruto. Isso acontece com alguns atletas que acham que é bater o peso. Ah, bati o peso, vou embora. Não é assim. Se ele tem aquela simetria já de um bodybuilder, de um classic physique, com a caixa torácica muito grande, o trapézio enorme, ele não está legal. Não é isso que a gente busca num culturista clássico. A gente busca uma forma diferente dos músculos. A gente não quer aquela musculatura, quer definição, a não quer aquele corte profundo, um grande volume muscular. Então, o culturismo clássico, tanto que pessoas sugeriram, você sempre quis que ele tivesse um pouco mais de peso. Eu pensei em mudar sim, em 2018, quando eu criei a BRAF, eu ia aumentar um pouquinho esse limite. Mas como a Classic Physique já veio e o limite já é maior, eu preferi manter do jeito que está. Então, o culturismo clássico, a princípio, vai ficar... Se eu mexer, eu vou mexer 1 quilinho, no máximo em cada categoria, não vou mexer mais do que isso. Show. Então, como você já falou, não basta bater o peso que tem vantagem. Quem é privilegiado é aquele atleta mais longilíneo mesmo. Exatamente. Quais são as poses compulsórias dessa categoria? As mesmas poses compulsórias. Começa duplo bíceps de frente, depois expansão de dorsais. Depois de lado, sempre o atleta que escolhe o lado que ele quiser, onde ele vai puxar peitorais e bíceps. Aí depois de costas, braços elevados, duplo bíceps, expansão de dorsais. Depois ele volta de lado, seu melhor lado, contração de tríceps. Depois ele fica de frente, contração de abdominais e coxas. Lembrando que em todas elas, o árbitro está vendo, estou vendo duplo bíceps, está ótimo. Mas eu também dou aquela olhada no geral e dou aquela analisada nas coxas e panturrilhas, sempre, em todas as categorias. Um erro comum aí, galera, quando puxa duplo bíceps é se fechar muito para contrair o abdômen. Nesse momento, é a expansão do tórax, que a avaliação do árbitro vai ser em linha. Ele está querendo ver o bíceps e a tua musculatura de membros inferiores. Show. Quanto tempo é cada apresentação mesmo nessas categorias? 1 minuto. 1 minuto. Na categoria, só na duplas, que é 1 minuto e meio, né? 1 minuto e meio em duplas. Show. Agora vamos para a categoria Classic Physique, né? O que difere um atleta... Deixa só a ambulância passar. Show. O que difere a categoria Classic Physique do culturismo clássico e do bodybuilding? É muito simples. É um intermediário. Ele não precisa mais ter aquele aspecto longilíneo do culturismo clássico, mas ele também não pode ser o mutante, que a gente chama, do bodybuilding. Ele está no intermediário, ele tem aquela proporção peso com altura, e que ela é grande em relação ao culturismo clássico. Muitas vezes 8 quilos a mais do que o culturismo clássico. Então,
o ideal é que ele se mantenha naquilo ali. Aquilo foi calculado, muito bem calculado, em cima de atletas. Nem muito alto, nem muito baixo. Então, foram até estudos feitos em cima de atletas da categoria, conforme a sua altura e o seu peso, mas que não chegavam a ser um bodybuilder. Então, não adianta também, a gente tem visto isso. Muitos eu acho até legal, porque o cara está se testando, o cara não conhece direito, ele está se testando. Mas chega um momento, 2, 3 campeonatos, chega. Cara, entra na sua categoria. Não fica nessa, mas eu vou lá, eu vou beliscar um terceiro, um troféuzinho. Não é assim, cara. Vai na sua categoria. Porque vai que você é campeão no bodybuilding, mas aí vai no Classic Physique, tinha um nível bom de Classic Physique, aí tu ficou em último. Aí vai falar besteira. Então, assim, evita. Você já achou sua categoria. No estreante, a gente sempre fala, cara, você está em dúvida? Vai em 2, dobra, vai em 2, mas depois dali, para. Não é, eu não faço questão, mas você ia dobrar, porque aí se tiver, não, cara, eu não quero o dinheiro da sua dobra, não me interessa ter um palco legal, com pessoas disputando, nível, né? Na categoria certa, cara, eu prefiro, então eu oriento sempre assim. E o Classic Physique tem esse diferencial de um para o outro, sem o exagero de um bodybuilder, sem aqueles cortes profundos demais com aquela massa muscular do bodybuilder. As poses compulsórias são iguais? As poses compulsórias não tem a expansão de dorsais, não tem, e no final a gente pede para ele puxar uma pose clássica, que é livre, que a gente fala, uma pose clássica livre, aí cada um faz a sua como quiser, é mais uma apresentação. Por quê? O árbitro, na verdade, quando chega nessa pose, ele não consegue comparar, porque um abaixa, faz pose embaixo, outro faz no alto, outro vira de costas, mas você consegue pelo menos dar uma avaliada se ele sabe posar, ele se porta bem posando, se ele não ficou só nas compulsórias. Então, é só esse diferencialzinho aí que tem. Bodybuilding, essa categoria para mim é mais fácil, porque ela é o que é. Ela não tem limite de volume, não tem limite de densidade. Para mim é mais fácil de julgar. Acho. Tá certo isso? Também acho, Porque simetria, proporção, massa muscular com definição, acabou, não tem muito mistério. O cara que está ali dentro desse padrão, do critério das regras, acabou. Eu também considero a mais fácil de todas, porque um bom árbitro sabe muito bem o que pede. Como eu falei lá no início, aquele cara entrou seco, rasgado, sumiu do lado dos bodybuilders, sumiu, acabou. Então é isso, não adianta ele vir com esse papinho. Eu dou o exemplo, o falecido Andreas Munzer, era o cara mais seco e mais tudo do mundo, ele só ficava em 10º no Olímpia. Era bonito de ver, a apresentação do cara levantava o público, mas daquele jeito ali, ele nunca ia ser um campeão do Olímpia. Lee Haney, Gaspar, então, entendeu? Então, também acho a categoria mais fácil para se julgar, não depende de beleza, não tem de nada, aquilo ali, monstro, levou. Atendeu os critérios. Acabou. Tá ok. Agora vamos falar das categorias femininas, e vamos começar pela Body Fitness. Você estava falando muito da proporção, né? A categoria Body Fitness é um belo exemplo de proporção. O que uma atleta Body Fitness precisa apresentar para os árbitros? Cintura fina, dorsal largo, deltoidezinho, massa muscular mediana com um pouco de definição nas coxas e no abdômen, sem exagero de vascularização. Mudou bastante nos últimos 10 anos, já ficou nesse padrão, que é o que a gente até brinca, a gente fala, no mundo afora tá assim, a bonequinha, biquíni, cintura fina, dorsal largo, deltoidezinho sobressaindo, menor, bem pequenininha. Body Fitness é um biquíni um pouco maior. O Women's Physique, que veio substituir o fisiculturismo feminino, é uma Body Fitness maior. Já pode ter mais massa muscular e com definição, e tem a apresentação da sua coreografia individual, tem uma rotina de poses que ela pode fazer livre. Então, basicamente, a gente pode puxar essas 3, porque ficou bem, quando você olhando parada, você coloca igual. 3 bonequinhas iguais, porém, a biquíni, que
já foi um tempo a anorexia, que não pode ser mais, já pode ser um pouquinho maior, a body fitness, que era aquela com a coxa mais volumosa, acabou isso, ela tem um pouco menor, a gente fala que é Y, o Y. Exatamente, é o Y, exatamente isso. E depois vem a categoria Women's Physique. E a Wellness está entrando nesse meio aí, porque eu estou te falando, eu não gostei, que entrou entre o Body Fitness e o Women's Physique, e eu sempre achei que ela tinha que ser isolada, como a outra categoria, ela não poderia estar entre essas três, com esse padrão de cinturinha fina, dorsal largo e deltoide sobressaindo. A minha visão, que na BRAF a gente não, as regras não concordam com essa que está se espalhando pelo mundo inteiro, está tendo muita briga, muita confusão. Poxa, mas a categoria, aquele brasileiro lá, eu recebo mensagem de gente, cara, você não tem noção, Espanha, Portugal, amigos meus, Estados Unidos também mandando, meu presidente, aqui a categoria veio, as meninas estão dobrando com o Women's Physique. Falei, cara, não posso fazer nada, aí eu não mando aí. Mas as categorias, a Body Fitness, Y, um pouquinho de definição nas coxas, dorsal largo, um deltoide um pouquinho mais volumoso também, e a diferenciação é essa, se quiser aproveitar isso para o biquíni menor e para o Women's Physique maior. Só ressaltando aqui para a galera, que já foi dito antes, os critérios e os conceitos da BRAF são exclusivos para a BRAF, tá? Não adianta você pegar esse vídeo daqui, ou o áudio que daqui a pouco possivelmente nós colocaremos também no Spotify, tentaremos ver com o Paulo para colocar no Spotify. Não adianta você pegar o conteúdo desse vídeo, desse áudio, e passar para outras entidades, outras organizações, porque os critérios da BRAF são exclusivos da BRAF. Aí vocês têm que ver com as outras organizações uma maneira deles se comunicarem com vocês e transmitirem os conceitos deles, tá? Vamos falar agora de Women's Physique. Por quê e qual a origem dessa categoria? Bom, a IFBB resolveu extinguir a categoria culturismo feminino. Eles achavam que não passava, não tinha marketing, aí não passava uma imagem boa, os patrocinadores não queriam aquela categoria, enfim. E eles, de repente, eu não concordei, até na época foi assim, do nada, tchau, cortou, acabou. E adeus, quem era, ficou. As que estavam começando a se chegar, conseguiram ainda ir para o Women's Physique, que eles criaram. Inclusive, você falou, eu me lembrei, não é querer me gabar de nada, mas é bom senso, cara. Muitas vezes os caras não tinham bom senso. Quando o Rafael Santoni, que deu a ideia e sugeriu e criou essa categoria do Women's Physique, elas tinham que entrar de biquíni preto, não podia ter nenhum acessório. Aí eu fui o primeiro na reunião que a gente teve na Sul-Americana. Eu falei, olha, como é que pode, vocês querem tirar o culturismo feminino, que elas são masculinizadas, que elas estão assim, assado. Criam uma que vai ter um padrão um pouco menor, mas não pode ter um biquíni trabalhado, um biquíni colorido, não pode ter brinco, não pode ter acessório. Vocês não têm bom senso, falta isso para vocês. Os primeiros campeonatos foram assim, até que de tanto eu encher o saco dele, eu mandava e-mail, mandava foto, eles liberaram e a Women's Physique ficou com biquíni trabalhado, colorido, acessório. Isso aí foi eu, Gustavo, enchendo muito o saco da Internacional para conseguir liberar isso para a Women's Physique. Então ela surgiu disso. Eles queriam puxar um pouco para baixo, diminuir um pouco as mulheres que estavam, segundo eles, masculinizadas demais e não estava rendendo. E paralelo a isso, nos campeonatos profissionais, o disparate do primeiro campeão de um profissional, $100 mil, da mulher, 1.000. Então gerava muita briga, muito atrito. Aí eles acharam melhor, quer saber? Vou cortar logo, porque a gente tem menos apurrinhação, consegue mais patrocinador, e a imagem do fisiculturismo para as mulheres na sociedade melhora, não tendo essas mulheres com físico de homem na competição. Isso foi, eu sei, porque eu participei de reuniões, e eu achei que na época podia ser feito diferente, podiam avisar, olha, a gente tem um projeto que essa categoria não está vingando, mas tem muito atleta. Daqui a 3 anos,
ela vai parar de existir, então os atletas vão se preparando, vão, sabe, alguma forma, porque deixou na mão, cara, mó galera, acabou. Pum. Eu fui o único aqui no Rio que ainda continuei com o culturismo feminino 2 anos, justamente por isso. Mas aí depois também tomei a advertência da FVB, tive que parar. O que as meninas da Women's Physique elas precisam apresentar para a arbitragem? Qual o tipo, quais são os limites de volume e proporção delas? Aí é que tá, não tem um limite de volume. O limite de volume é não parecer, olha só como é difícil, não parecer difícil para o público, para o árbitro que entende, não. Para um profissional de educação física, não. Mas não parecer que ela tenha a musculatura e a densidade e fisionomia de um homem. E tem mulheres que têm. Aquele corte profundo que mulheres que treinam há muito tempo têm, não é legal. Eles querem que ela tenha um pouco mais de massa muscular, mas que seja mais alongada, que seja um pouco menos agressivo. Aquela caixa torácica grande e o trapézio incomodam a arbitragem, porque na regra não deve ter, porque o conceito feminino é que mulher não deve ter uma caixa torácica muito grande, nem o trapézio muito grande. Então, o dorsal, você vê que até não tem a expansão de dorsal nas poses dela. Então, tentam de qualquer forma colocar elas um pouco mais femininas. Então, esse exagero de massa muscular e a masculinidade é que pesam muito no critério de avaliação negativa para um Women's Physique. A coreografia nós já sabemos que não vale nota, né? Não vale nota no geral, mas a beleza facial. A ideia era essa. Quando tiraram, era colocar como um dos critérios maior a beleza para mostrar que ela pode ter músculo e ser feminina. Mas o que eu tenho visto por aí não está dentro dessa realidade, não. Na prática, eu não estou vendo isso, não. Vamos falar um pouquinho agora da categoria Bikini Fitness. Qual seria o limite de volume muscular de uma atleta biquíni? O volume mínimo de massa muscular para uma biquíni, sem, como eu te falei, chegou um ponto que, até ajustar a regra, as meninas também entravam magérrimas, aquela costela aparecendo. Então, o que a gente preza hoje na regra de uma biquíni é que ela tenha uma aparência saudável, isso é importantíssimo. A beleza conta demais e que ela não tenha muito volume muscular. Então, se ela consegue ter aquela proporçãozinha da cintura um pouco mais fina, não é dorsal largo, tá? É ligeiramente, é um negócio muito superficial. E com aquela marcaçãozinha do deltoide, só mesmo porque você vê que ela fez uma dieta e ela tem um pouquinho de músculo. A gente não quer aquele deltoide sobressaindo, aquela ombreira vascularizada, não é isso que a gente quer. A gente quer um pequeno detalhe, vê que ela treina, mas que ela não treina pesado, porque ela não pode ter muito volume muscular, nem muita definição. Então é aquela realmente puxando mais para magrinha, sem o exagero de definhar. A gente percebe que nesses últimos anos a gente conseguiu colocar muitas atletas, principalmente aqui no Rio, a nível profissional. Eu lembro que o Pierin fala sempre, né, que os membros superiores de uma biquíni deve aparentar de uma menina que treina membros superiores, não somente pernas. Então, aí fica uma dica para vocês. Tem uma outra também que é bem curiosa, mas que muita gente ainda acredita. O glúteo em formato de gota, ele é vantagem para uma atleta biquíni? Cara, não, olha só, eu tenho visto muito atleta falar em relação a isso, esse negócio do gota, 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 mas eu acho que, até pelo volume muscular esperado de uma biquíni, eu não vejo que essa gota seja vantagem nenhuma. Como deve ser o desfile delas ali no palco? Entrou no palco e vai para a posição lá. Elas fazem o mesmo esquema, no meio do palco, para no centro do palco, faz um quarto de volta, vai uma das laterais também de frente, anda para outra lateral, se apresenta de frente, vai no meio do palco, agradece e sai. E
na hora dos confrontos, todas perfiladas, de frente, aí sentido relógio, quando vira de costas tem a caminhada do fundo do palco, vira lado direito de novo, de frente para os árbitros e retorna. Isso é uma rotina de uma biquíni. Agora vamos falar da categoria mais polêmica, que mais causa confusão das meninas. Porque os critérios são muito diferentes de organização para organização. Mas falando da BRAF, o que uma atleta wellness deve apresentar ali quando ela for competir pela BRAF? Beleza, conta muito. Ela tem tônus muscular, mas ela não pode ter grande volume muscular. Ela não pode ter excesso de definições. Vascularização nós não queremos. Não tem esse padrão cinturinha fina com dorsal largo e deltóide sobre... Não tem. Agora, o que o nosso padrão de wellness é feminina, natural, a pele fina, então ligeiramente definido o abdômen, então é percentual de gordura baixo. Não confundir o percentual de gordura baixo com marcações excessivas. Isso aí não. Volumezinho de perna pode ter com glúteo, porque o wellness foi criado isso, Rio de Janeiro, praia, então essa ideia de ter um volumezinho de perna e de glúteo, a gente continua tendo na BRAF, agora mantendo feminilidade, a naturalidade, isso é muito importante, por isso que a gente sempre fala, tinta, tem que estar, usou, tem que ser uma tinta boa, vai fazer a maquiagem de acordo com a sua cor, porque erra na mão, aí fica um bronze lindo no corpo, é uma maquiagem branca, aí parece um zumbi no palco, perde, porque a gente quer a pessoa natural. Se a gente quer essa feminilidade, a pessoa entra desse jeito, ela vai perder. Então, a gente quer uma wellness que treine, mas sem exagero. Ela tem algumas marcações? Tem algumas marcações, porque treina. É o que eu falei do body shape, do body muscle. A wellness também, porque a wellness, naturalmente, ela treinando há muito tempo, ela vai ter um pouquinho mais de massa muscular e um pouquinho mais de definição, mas natural, tem que manter as características femininas, e lembrando sempre que às vezes dá esse problema, num campeonato X eu ganhei, chegou no outro eu fiquei em quinto, porque você foi comparada com essas, com a outra, ou errou na mão nessa, ficou muito retida, na outra você acertou na mão e estava melhor, então assim, isso é muito diferente de um campeonato para o outro. Mas a wellness, principalmente, depois você deve perguntar aí, espero eu, que com a chegada do Beat Model, liberou um pouquinho mais da wellness para poder ter esse diferencial da wellness para Beat Model. A wellness tem um pouquinho mais de volume muscular, um pouquinho mais do que o normal, mas longe desses campeonatos que a gente está vendo aí internacionais, bem longe. Eu estou vendo os campeonatos internacionais com as mulheres totalmente mascularizadas, um excesso de uma cintura fininha, não, esquece, isso não é o padrão, pode chegar lá lindo, você olha, cintura fininha com glúteo legal, mas não é isso que vai fazer dela, é o conjunto, você olha, caramba, que conjunto é esse, é isso. O desfile das wellness é similar ao das biquínis? É praticamente igual. E que, na verdade, vou então contar mais uma curiosidade para ficar registrado aí. Quem inventou essa caminhada ao fundo do palco fui eu. Um campeonato brasileiro, certa vez, eu vi uma atleta nossa, do Rio de Janeiro, que disfarçava pra caramba ela no desfile, ela ficava quase que de frente o tempo todo. Quando eu, apresentando de lado, vi o glúteo dela flácido, eu falei, caramba... Ela, uma malandragem tão boa dela e do treinador dela, ela foi campeã. Porque ela, em momento algum, só na hora de virar no quarto de volta, confronto, ela virava devagarzinho e ficava parada. Mas andando você via. Aí eu falei, caramba, cara, não pode. É do Rio, parabéns pro Rio, fomos campeão por equipe até, mas falei, não pode, vou inventar um negócio. Aí já no campeonato seguinte, aqui no Rio, eu já criei caminhada ao fundo do palco. Vai ter que caminhar e vai ter que ver. Todo mundo vai poder ver
e comparar glúteo, tá flácido, tá com celulite. Foi um sucesso que aí o Rafael Santonja lá fora, Gustavo, você fez isso sensacional, e botou nas outras categorias também que não tinham essa caminhada ao fundo do palco. Show. Agora vamos falar da categoria mais nova que nós temos, né? Que é a Beach Model. Beach Model. É a categoria mais nova e ela tem crescido bastante. Mas quais são as definições do que é uma Beach Model? O que a gente pede? O wellness, quando eu inventei, é a Beach Model. É aquela menina de praia, bonita, que vai para academia, mas ela, para se preparar para um campeonato, que o dia a dia dela, normalmente, já seja de uma alimentação saudável, ela já esteja quase pronta para competir. Ela tem um físico bonito, ela não precisa ter padrão nenhum, pode, a primeira colocada ter a cintura mais fina, a segunda não, pode ser loura ou morena, não interessa, mas que ela seja uma menina bonita, com um físico aquela que faz sucesso na praia, que chega na praia e todo mundo para, caramba, o que é isso? Que muita gente, às vezes, aquela menina estava retida. Não, isso é um meio do fisiculturismo, é um vício do fisiculturismo, que eu não quero para essa categoria. É uma wellness natural, daquela que eu criei em 2005, com aquele tipo de beleza, tanto que o biquíni, o pessoal fala, mas o biquíni não pode ser aquele biquíni trabalhado, cheio, não, ele é o biquíni de praia, por vários motivos. Primeiro, porque eu quero que essa categoria se mantenha como esse padrão de praia, e outra, como eu tenho falado por aí, um biquíni desse de competição, já tem gente cobrando aí R$1.000, R$1.500, não é todo mundo que pode, e a gente sabe que a mulher vai competir hoje com biquíni, se tiver uma competição amanhã, ela não vai repetir o biquíni. Então, ela muitas vezes deixa de competir ou troca entre ela correndo, amiga, troca comigo o teu biquíni verde pelo azul, que eu não posso. Então, eu fiz essa categoria, eu que criei, então ela é assim. Biquíni de lycra, de praia, de lacinho, um negocinho, mas é o biquíni que você usa na praia. Mas eu uso aquele biquíni meu da Bodyfit na praia. Não, mas eu não quero aquele todo trabalhado, todo cheio de coisa, eu não quero. Eu vou manter esse padrão, que é um padrão que fácil, que todo mundo pode. Se fica bem de amarelo, de vermelho, não interessa. Então, essa parte do biquíni também é muito importante frisar, que é um biquíni comum de praia, nem exagerado para o fio dental. Aquela mulata de escola de samba que você nem vê o biquíni, não pode. E não quero aquele biquíni da gringa com a dor de café enorme, também não quero. Biquinizinho que cada um sabe ajeitar, cada menina sabe ajeitar, é que nem roupa. Sabe ajeitar o biquíni que fica melhor e modela melhor o corpo dela para valorizar ela mesma. Então, e vocês viram que lançou todo mundo meio assim, agora o estreante bombou, lotado e vai lotar muito mais ainda. Meninas que querem continuar sendo femininas, que não querem se estragar, vão ficar nessa categoria. A apresentação, o desfile delas no palco... Idêntico, né? Vamos para a categoria Fitness Model. Eu lembro quando ela estreou, ela não teve muita adesão não, mas no Champion do ano passado e no estreante desse ano, o palco ficou pequeno para tantas meninas ali, né? Mas acho que ainda vejo que tem muitas pessoas, muitos atletas, ou público em geral, que ainda confundem um pouquinho. Qual que é o limiar ali? Qual que é a diferença de uma biquíni, de uma Fitness Model, de uma Beach Model para uma Wellness? Vou te falar que é praticamente nenhuma. Fitness Model com Wellness e Beach Model, vou te falar que é praticamente igual, só que de short, top e tênis. Por que eu falo isso? Porque a gente quer esse físico atlético de academia com essa vestimenta. Aí eu percebi ao longo desses anos todos, tem menina que tem vergonha de botar um biquíni e subir, e tem as meninas que o namorado ou o marido também não deixam botar um biquíni, mas são doidas para subir, e que com essa vestimenta incentivam, que está na academia, corre na praia, faz um monte de coisa, short top tênis, qual o problema? Então, eles estão entendendo isso e estão aderindo. Então, não tem o padrão que a gente quer é
o inverso. Não quer excesso de massa muscular, definição, vascularização. A gente não quer isso. Quer meninas bonitas e atléticas. Então, não se espantem se você vê, em primeiro lugar, tá lá aquela menininha, perninha grossinha, pô, toda legalzinha, proporcional, glúteo, aí o tronquinho está até um pouco mais avantajado, mas bonita, aquela que entra e se destaca. Aí a segunda colocada é uma menina linda, mas que a perna nem está muito musculosa, é mais fininha, mas que você comparando também, caramba, que menina bonita aquela ali, com um físico legal, aquela falsa magra que a gente chama. E a terceira é uma outra também, mais atarracadinha, legalzinha. Então, assim, não tem o padrão XYZ na categoria. Tem aquela menina da academia, que ela está de short, top, tênis, graciosa, que desfilou, simpática, elegância no palco, está ali super solta, à vontade, alegre, feliz no palco, disputando. É o que a gente quer no fitness model. A pergunta que vem muito é, eu pinto ela? Eu falei, cara, eu não sei. A atleta é sua. O atleta, quando pergunta, eu falei, você que tem que saber. Se você acha que você está muito branca, ainda bota um short e um top branco, cara, não vai ficar legal. É só isso que eu posso te dizer. Agora, seu cabelo vai ser de trancinha, vai ser amarrado, vai ser uma peruca, não, você, o que combina com você. E só, entendeu? Então não tem isso. Show. Terminamos então de falar sobre as categorias, demos as definições de cada categoria, quais são os limites de cada uma e o que os árbitros procuram em cada uma dessas categorias. Lembrando que tudo o que foi dito aqui está também registrado no nosso site, brasilfisiculturismo.com.br, tá? Entra lá na barra de menu, no canto superior direito, e vai ter lá categorias masculinas e femininas. Você procura a sua categoria, a que você quer saber, e vai estar lá tudo explicado detalhadamente, tá ok? Agora vamos aqui um espaço para a gente falar sobre algumas regras que a galera questiona sempre nos comentários. Algumas são fáceis de responder, outras um pouco mais complexas, mas vamos tentar responder da forma mais clara possível. Uma delas é, tatuagem atrapalha? Não, olha só, não é que atrapalha, tatuagem, o pessoal pergunta muito. Antigamente a tatuagem não era nem permitida, tá? Aí aos poucos foram colocando. O que eu tenho para falar da tatuagem? A tatuagem, eu vou ver, principalmente quando eu preciso ver, mais para o masculino até, a musculatura do atleta. Se a tatuagem atrapalhar a minha visão, ele vai se prejudicar, mas não é a tatuagem porque ele tem tatuagem, é porque o cara está todo tatuado nas costas de um jeito que ele não conseguiu passar uma tinta legal, e eu estou vendo as costas lisas, está tudo liso ali, eu não estou vendo músculo nenhum, vai atrapalhar. Mas se a tatuagem dele pode ser todo tatuado, todo, da cabeça aos pés, e eu estou conseguindo enxergar nele uma musculatura boa, naquilo que eu estou procurando, zero problema, nenhum, tatuagem não tem, não é proibido, isso foi há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Aqui tem alguém fazendo pergunta aqui, sobre o paraculturismo, a BRAF pretende adotar algum? No momento, não. Bem sincero, no momento, não. Eu fui o pioneiro quando eu era da FPB, justamente em 2006, fiz contato com o presidente da associação, não tive um bom retorno, porque, enfim, era burocracia, tinha que bancar, tinha que entrar dando dinheiro para a associação, para colocar os associados, e aí eu falei, cara, o esporte amador, é para incentivar o pessoal. Na época, um cara chamado Valmir, que faleceu, da Irontech, fez para mim uns banquinhos, cara, giratórios para eles, gastei uma grana nessa época e acabou que não teve apresentação, porque por causa da burocracia. E eu, como agora, além da pandemia ter atrapalhado muito dos meus projetos, e eu acabei investindo também em beat model, em fitness model, em vários outros padrões de categoria, no momento, eu não tenho condição de ver isso. Para 2022 mas eu procurando pessoas, de novo, vou tentar, já deve ter mudado, né, a associação, tentando um vínculo direto com essas pessoas,
e mostrar para eles a importância da atividade física. Então, mas para esse ano, não. Perguntaram aqui também qual seria o problema das veias saltadas no Men's Physique clássico? O problema? Não, o problema é que a gente não quer, é uma regra, a gente não quer essa vascularização. Como eu falei, o Men's Physique, quando foram criadas as regras dele original, como eu falei, não podia ter. E eu estou mantendo exatamente isso. As veias saltando, aquele vascularização excessiva, é o que a gente fala, você está procurando uma beleza que não seja exagerada no físico, isso aí é como se fosse um exagero. Às vezes a gente brinca e fala assim, cara, o bodybuilder, quando uma pessoa, né, um idoso, uma pessoa que não entende, chega um bodybuilder e fala que ele está gordo, ele está feliz, beleza. Você fala para um bodybuilder, você fala, cara, tá magrinho, porra, é uma ofensa. Então é a mesma coisa que eu falo, Men's Physique. Cara, quando a tua tia lá, ou alguém falar para você, meu filho, você está tomando essas coisas, meu filho, você está muito... É porque você não é Men's Physique clássico. Então, a gente não quer, exatamente, para segurar, a gente quer manter essa beleza estética ao ver das pessoas. Então, tudo que não for assim, a gente vai manter a regra como ela é original. Perguntaram aqui também se o professor acredita que a categoria Fitness Model tem potencial para evoluir, assim como a Wellness. Assim como a Wellness, eu não sei, tá? Porque a gente já teve a febre da aeróbica no Brasil, o mundo inteiro, e depois ela acabou, hoje em dia quase não se vê. Tem ainda, tem porque eu até acompanho. Mas a Fitness Model pode ser um grande atrativo para muitas federações. Eu acredito que ela tem muito a crescer ainda. Uma outra pergunta aqui que é bem comum, ginecomastia, ela desclassifica? Boa, não. Ginecomastia, a ordem que a BRAF segue é a ordem que já é seguida em todo mundo, ainda não mudou em lugar nenhum, nem com a gente. É você pontuar ele, botar ele uma colocação a menos. Ele era o campeão, você coloca em segundo. Ele era o terceiro, você coloca em quarto. Casos extremos, o cara está assim, anos-luz à frente de todos. Aquela categoria que a gente brinca quando fala assim, cara, aquele cara ali foi o primeiro e não devia nem ter segundo e terceiro. Devia ter do quarto para baixo, porque o cara está... esse cara vai ganhar. Mesmo, claro, não é tendo uma pedra, o cara tendo uma teta. Cachorro. Mas tendo, cara, uma ginecomastia que não seja tão agressiva, ele pode até ganhar. Mas o normal é que ele desça uma categoria. Agora uma que é um tabu, que é bem complicada de explicar. E levaria um bom tempo para poder discutir sobre isso. Aplicação local ou silicone é permitida? Não, calma aí. Silicone, todas as mulheres usam no seio. Então, silicone é silicone. Já até valoriza isso. Claro, tem umas que botam tão exagerado que desvaloriza, mas não é o silicone. Ela não está esteticamente legal. E aí eu já vou para esse lado, que como eu e o André Perim fomos dos últimos a fazer as regras ainda naquela época da FPB, a gente sempre falou a mesma língua. Olha só, eu não quero saber, eu não posso acusar o cara aqui, que aquele cara, nossa, que local. Eu até por dentro, pelo meu conhecimento, minha experiência, eu estou vendo, tá na cara. Como tem aquele Hulk brasileiro aí que já fala, nossa, bizarro. Arlindo Anomalia. Eu estou vendo ali, mas eu não posso acusar ele. Então, às vezes, a pessoa, eu estou vendo como árbitro, então, eu estou vendo aquilo ali, a gente falou sobre isso o tempo todo. A simetria do cara. Ele está assimétrico, está horrível aquilo ali, está feio. Ele está perdendo porque ele está feio. Ele não está perdendo porque eu estou dizendo que ele botou coisa ali. Ele está ali totalmente desproporcional, ele está aí totalmente antiestético. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Aquele cara lá, não sei. Aquela menina já colocou coisa no glúteo. Cara, não sei, está imperceptível, até porque eu sei, Gustavo, alguns anos atrás, várias que hoje são até pró, já fizeram procedimento. Mas, e aí? Ficou natural, passou. Cara, tá natural, tá ali, você não consegue ver, sabe? Então, por exemplo, na FBB, na época, tem um atleta que, uma árbitra nossa, tinha cisma com o cara chegou a fazer ultra, fez radiografia, fez tudo para mostrar que não tinha óleo, e não tinha mesmo, era cisma da menina com o cara.
como já teve árbitro que cismou com a panturrilha no cara que tinha local, aí o cara mostrou a foto do avô, do pai, de todo mundo, todo mundo tinha aquela genética de uma panturrilha. Então, assim, a princípio, o certo e o correto, e que eu exijo na BRAF, e todo mundo faz muito bem, é isso. Não acuso ninguém, não quero saber. Ah, porque o fulano me falou, não quero saber. Se o fulano me falou que o cara colocou um óleo, que o cara colocou isso, não interessa. A ADE, interessa que se tiver antiestético e desproporcional, o cara tá foda, ele não vai ser eliminado porque eu estou acusando ele, porque eu não posso acusar. Show. Agora vamos para o próximo passo, que é falar sobre uma parte fundamental, mas muitos atletas costumam cometer sempre os mesmos erros. O erro muito comum é se inscrever e não olhar na caixa de e-mails. E lá tem informações fundamentais, que é saber se a sua inscrição foi efetivada ou não. Como se dá esse processo? Quem é que confirma os dados dos atletas quando eles se inscrevem? Quem faz o cadastro lá é o Daniel, aí ele até coloca, espera alguns dias, aí o pessoal não espera, principalmente os do final de semana. O cara se inscreve sábado, domingo, está me mandando mensagem. Eu me inscrevi ontem. Falei, cara, mas hoje é domingo, calma. Não, mas o cartão é automático. O cara que paga no cartão, na hora, até vem no celular o SMS, a sua compra foi aprovada e tal, bum. Ele vai informar para o cadastro, mas o cara trabalha de segunda a sexta. Ele vai informar para o cara do cadastro segunda, que vai passar para um e-mail e vai mandar para a pessoa. Então, todo mundo recebe. Mas isso, inclusive, não é só na inscrição, é em tudo. A pessoa parece que não lê, cara, no site tem tudo. Aí os caras mandam mensagem assim, já tem o horário? Já tem, mas começa aqui, mas o backstage sabe que horas tem lá. Aí, às vezes o pessoal assim, você não pode me dizer? Eu falei, posso, mas se você olhar lá, você vai ver essa e todas as informações, tem tudo no site. Às vezes a pessoa tem preguiça de ir lá no site e ver, como você falou, tem tudo lá. Se inscrever, às vezes tem gente que reclama, meu treinador não falaram, olha só, o treinador reclama, meu atleta não falou não. Eu falei, cara, então você pede para o seu atleta, quando se inscrever, que as informações que chegam para a gente, não somos nós, são eles. Se fôssemos nós, tudo bem, mas não é. Então, o atleta que preenche, às vezes o atleta preenche rápido, ou ainda não tinha aquele treinador, aquela equipe, e não coloca. Ou muitas vezes quem faz a inscrição é o treinador, escreve errado também. Exatamente. Então, assim, foi minha mãe que fez, não acontece isso. Então, o que ele colocar na ficha é o que vem para a gente. Então, não tem como ser diferente. Mas eu me inscrevi no mês... Não tem, cara. Não tem, porque você que escolhe lá, PIN. Acontece muita gente confundir o Men's Physique com Classic Physique. Acontece muito. Então, mas não tem como. É só prestar atenção. Outro erro que é muito comum e também poderia ser evitado se o atleta checasse a caixa de e-mails é a confirmação da música. Qual é o prazo e o que acontece geralmente qual é o prazo e o que acontece se o atleta enviar a música no formato errado ou fora do prazo? Não, fora do prazo, tem um prazo. Aí, por exemplo, a Giovana confere as músicas, eu até ajudo ela. Era o prazo, digamos, era até o dia 7. Todo mundo mandou, conferimos todo mundo. Aí, os que mandaram certo, ok, já bota lá. Os que mandaram errado, a gente manda e fala, olha só, vou estender esse prazo até o dia 10, que é hoje. Vou estender até o dia 10 para você mandar no formato certo ou no tempo certo. Tem gente que manda música 5 minutos. E, não dá tempo. Sem música, ficar editando cada um. E o formato? Ali, 1 minuto e acabou. E o formato é MP3, né? Muita gente manda em Wave. Manda, e cada coisa doida. E aí, mandou até sábado. Se ele não mandar até sábado e deixar para mandar durante a semana que vem, por exemplo, ele vai posar com a música aleatória que o DJ vai botar lá na hora para ele. Outro problema que acontece, não com muita frequência, mas acontece, na pesagem. O que acontece quando o atleta ele não bate peso ou por algum motivo se inscreveu na categoria errada? O que acontece? Quando ele não bate peso, o que acontece com a inscrição dele? E se ele se inscreveu na categoria errada, o que ele ainda pode fazer para não se prejudicar? Não, total. Até porque a gente só fecha tudo quando acaba a pesagem. Por quê? Porque o cara se inscreve nas de peso, por exemplo, o cara se inscreve até 80, errou um pouquinho na dieta, pesou 82. Automaticamente ele vai até 85. A gente muda na hora e não tem problema nenhum. Se inscreveu na categoria errada e percebeu, na hora muda. Cara, me inscrevi em body shape,
mas eu nunca competi, mas meu amigo falou que não é, cara, é categoria tal. Muda na hora, sem problema nenhum, porque no sistema. Então isso aí não incomoda em nada, não tem problema nenhum. O único problema é o culturismo clássico e o Classic Physique, que ele tem a relação peso com altura. Então o culturismo clássico, o cara não bateu o peso com altura, correu, nadou, pedalou, fez sauna e não conseguiu, ele tem que ir para a Classic Physique ou para bodybuilding, que o limite é maior. Mas ele não perde nada, mas já aconteceu do cara falar, mas aí eu estou pequeno para ir com os caras. Toma aqui seu dinheiro de volta. Não tem problema nenhum. Nunca vai perder. Show. Vamos lá. Aí o atleta vai lá, confirma a inscrição, envia a música, caso seja necessário, né? Chega no evento, pega a pulseirinha lá na recepção, lá na bilheteria. Aí ele chega lá no backstage e se encontra com uma mesa cheia de números. Ele já pode pegar o número ou ele tem que esperar a categoria? O ideal é que ele vá logo para a mesa de número pegar. Antigamente, não era assim não. Antigamente, você, até porque não tinha internet, você se inscrevia, era tudo na sede e já saía com o seu número. Aí, vou lembrar vocês, a única federação no mundo que tem 25 pontos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, visando facilitar a pesagem do atleta. O cara de Caxias não precisa vir em Botafogo, ele pesa em Caxias. O cara de Cabo Frio, a região dos lagos em geral, tem Araruama e Cabo Frio. Por quê? Porque é para facilitar o atleta. O cara às vezes ainda mais, se for só altura, o cara vem de Cabo Frio para o Rio medir a altura. Se for um bodybuilder com peso, o cara passando fome, então isso é para facilitar a integração. E antigamente a gente entregava então na porta, você pegava a pulseira e o número. Só que a quantidade de perda de número era tão grande que a gente preferiu dar lá do backstage. O cara entrou, já vai na mesa, categoria tal, tá lá, arrisca, dá uma rúbrica, pega o número e acabou. Show. Aí tá. Depois que ele pega o número, ele é chamado para... Devagarzinho. Tá. Depois que ele vai lá para a mesa, ele pega o número, a categoria dele é chamada. O que ele deve fazer? Porque eu vejo que há muito estresse com isso, muito estresse mesmo. Eu trabalhei um bom tempo lá no backstage e eu vejo que às vezes, nem sempre é porque o atleta não ouviu, muitas vezes é de sacanagem mesmo. O atleta, até que chama na categoria mente física até 1,74 m, comparecer para a conferência. Aí o cara está lá no cantinho, aquecendo com o treinador, ele fala, vai chamar mesmo, vai continuar chamando? Isso aí. O que acontece se a categoria dele for chamada, a categoria subir para o palco e ele não comparecer? Ele vai perder. Acontece. Geralmente o treinador segura o atleta. Você vê, porque às vezes você percebe que 2, 3 da mesma equipe perderam. Não chamaram o meu atleta de duas categorias. Não. Tinham 50 no palco, só não chamaram você. Ninguém foi no ouvido de ninguém para ficar chamando. É o microfone com a caixa de som. Muitas vezes o cara está ali já na fila para entrar, peraí, vou ali rapidinho, pegar não sei o quê, e não volta. Então, realmente é um problema sério com algumas pessoas em relação a isso, porque eles se escondem e atrapalha isso que eu coloco na cabeça dele. Por favor, cada categoria são 78. Se eu perder 1 minuto, são 78 minutos, então cansa mais o público e os atletas que vêm depois. Então, pessoal, chegou lá, chamou para ir para a fila porque já vai subir no palco, não adianta. Você fez o seu trabalho todo, não vai ser aqueles 2 minutos ali que vão fazer você ficar melhor. Então, gostaria então de pedir para o senhor reforçar, reforçar esse comportamento, que é pedir para os atletas não sair de perto, quando forem chamados, eles não saírem ali perto do grupo, e também não sair da ordem numérica, certo. Porque a ordem numérica também atrapalha muito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, e o 7 está lá atrás ainda. Se perdeu. Você separar umas perguntas aí? Tem. Separa as perguntas aí rapidinho para a gente responder. Pessoal, então vamos reforçar aqui. Para quem está assistindo agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o like, não custa nada. Aproveita também e ative o sininho, porque esse aqui é o primeiro de muitos podcasts, tá ok? A nossa intenção é, assim que terminar o Mr. Rio, nós pegarmos os campeões overall de cada categoria junto com o seu treinador. E eles vão participar aqui dos nossos episódios, tá?
o campeão overall de cada categoria, junto com o seu treinador, vai poder vir aqui participar desse podcast, falar um pouco da sua rotina, de um pouquinho de como o treinador, a visão do treinador e a visão do atleta também, tá? Não se esqueça, então, ativa o sininho e não deixe de se inscrever, tá? Aproveite também, siga a gente nas nossas redes sociais, @braf.br, também tem a Zenit, @Zenit Produtora, @zenit.ff. A Zenit.ff é uma página que fica encarregada por postar a foto de todos os atletas, tá ok? Se você, por acaso, competiu e esqueceu de marcar com o fotógrafo, a Zenit tem todo o arquivo, todas as fotos de todos os atletas que competiram. É só entrar lá, @zenit.ff, e entrar em contato, vai estar lá o Paulo para conversar com vocês, e ele vai dar o jeito dele lá de encontrar as fotos e também filmagem. Trabalha com filmagem também, né, Paulo? Foto e filmagens, tá? Aproveitando agora que o Gustavo já está vindo. Selecionou? Selecionei. Olha lá, hein? Vê lá essas perguntas, hein, Gabriel? Vai. Vamos lá, então. Acabou o campeonato. O atleta ele não entendeu o resultado, ele quer saber o que ele pode fazer para melhorar. A BRAF tem algum espaço ou o atleta tem a liberdade para pedir um feedback para os árbitros? Tem, total. E a gente divulga isso, principalmente com os árbitros centrais. Eles atendem. Às vezes demora porque, o estreante agora, 599 atletas. Os 80 pedindo feedback. Aí, Gustavo, eu pedi ontem, falei, calma, espera só um pouquinho, porque muita gente, são 3 árbitros centrais que dão esse feedback, mas com certeza você não vai encontrar isso em lugar nenhum. A gente tem esse compromisso com o atleta para te dar esse feedback. Então, dificilmente vai achar em outro lugar. Como no nosso site a gente fala, é tudo bem explicado, tem tudo, tem onde achar a gente. Eu, às vezes, é curiosidade, mas eu falo. Às vezes tem gente que promove campeonato, do nada, agora tem gente que promove campeonato. Aí deu problema, cara, na semana passada teve 2 mães que me ligaram. Meu filho foi competir no campeonato, uma bagunça, não sei o que lá. Eu falei, como assim? Não era a gente, não. Aonde? Me fala. Um campeonato lá na Barra da Tijuca. Eu falei, senhora, o campeonato foi no Tijuca Tênis Clube, não na Barra. Então, assim, por ser tão antigo e uma referência, quando dá problema aí, em qualquer lugar, fala, fisiculturismo, procura o Gustavo. Não é bem assim. Então, a gente tem essa preocupação, esse compromisso, a gente bota a cara, a gente fala e a gente assume tudo o que a gente faz. Então, pode pedir feedback sim, que a gente dá. Bom, acho que não tem mais perguntas não, professor. Não temos mais perguntas. Bom, galera, tentamos sintetizar aqui o máximo possível sobre o tema critérios, conceitos e rotina de competição. Já abrimos espaço aqui para as perguntas, já foram respondidas, todas elas. Estamos terminando aqui nosso primeiro episódio, tá? E estamos abertos a sugestões. Esse vídeo vai ficar disponível o tempo todo no canal do YouTube e mais para frente também no Spotify. Lembrando que essa ferramenta também é um mecanismo que a BRAF, Brasil Fisiculturismo e Fitness, encontrou para interagir melhor com vocês, atletas e treinadores, e escutar a opinião de vocês, tá ok? Nos episódios seguintes, assim como eu havia falado agora, nós traremos aqui todos os campeões, uma vez de cada, né? Não todos juntos de uma vez, os campeões overall de todas as categorias junto com os seus treinadores, tá ok? E isso vai ser para os campeões overall e treinadores do Mr. Rio. Mais para frente a gente tenta trazer de todos os campeonatos, vamos tentar fazer isso, tá? Foi muito bom participar aqui. Ter o professor, que não sei se vocês sabem também, além de presidente, ele é também meu chefe, que trabalha na Academia Pergos. Muito bom fazer parte desse projeto, saber que somos os pioneiros nisso e que eu faço parte desse momento também, tá? Eu espero que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Ative o sininho aí que vocês vão receber todas as nossas notificações. Professor, quer dar um recado final para a galera? Quero só agradecer realmente você com essa ideia maravilhosa. Rapidamente, o Paulo Zenit e o Jaime, nosso vice-presidente, também entenderam que isso é muito bom. Fui muito zoado na internet, porque ontem eu divulguei que ia ter, todo mundo aí,
Coroa pra frente agora, coroa tá demais, podcast. Mas isso aí, galera, é isso, ó. Estamos evoluindo. Aí, tá blogueiro agora, eu usei todas as zoações que vocês podem imaginar. E, na verdade, lembrar vocês, Mister Rio, sábado que vem, de 9 da manhã às 11 da noite, é o maior campeonato estadual. Não tem, ele é único, desde 1978, sempre teve, já virou filme, inclusive. Mister Rio é o maior campeonato, é o mais importante de todos. Estamos com quase 400 atletas, eu quero bater minha meta de 400 atletas. Você aí que ainda não se inscreveu, entra lá no site ou manda um zap. Essa semana agora é a última, que eu espero vocês lá. E, Gabriel, muito obrigado, realmente muito bom isso aqui. Para quem não sabe qual é esse filme, é só você procurar aí no... Acho que tem disponível no YouTube, Batalha dos 80, Mister Rio 2012. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, galera. Obrigado. Fechou?